E aí, galerinha do sétimo ano, beleza? Então, eu tô gravando mais essa videoaula para vocês, tá? Para falar um pouquinho sobre a revisão do capítulo 3 e do capítulo 4, que vai abordar sobre a questão das cruzadas e da reconquista da Península Ibérica, principalmente a formação de dois estados nacionais, que é o estado da Espanha, de Portugal, que é o primeiro estado a se reunificar, trabalhar com as bases do chamado absolutismo, com a centralização do poder, e o segundo estado é a Espanha, que também vai trabalhar nessa mesma linha com a questão da unificação dos reinos e a formação de um país. Bem, inicialmente a gente vai trabalhar com a questão das chamadas cruzadas. Porque as cruzadas elas acabam acontecendo, galera. Bom, muitos povos bárbaros que haviam invadido o antigo Império Romano, eles começam a se converter ao cristianismo para ter uma unidade maior. É tipo uma formação de um pilar maior. Então, essa conversão deles, né, dos bárbaros ao cristianismo, a diminuição dos conflitos que estavam havendo nessas regiões, muitas regiões da Europa, associada à questão da diminuição dos roubos, dos saques, diminuição da fome, das epidemias, tá? E, consequentemente, né, o surgimento de novos cavaleiros com a questão do aumento da nobreza, tá? E os cavaleiros muito mais interessados em ganhar, em vencer seus adversários do que, propriamente dito, ficar lutando entre eles, as coisas vão melhorar. Ainda mais que vai surgir também muitos avanços tecnológicos em relação à agricultura, como, por exemplo, o uso de arado através do boi, que o boi vai começar a puxar para forfar a terra, para ficar mais fácil o plantio, ao invés do homem usar uma enxada, o boi vai usar um arado e vai fazer uma grande parte, tá, do serviço de uma grande área. Isso diminui, isso facilita muito a questão de quem? A questão do emprego, do uso da mão de obra do ser humano. Então você vai fazer o serviço mais rápido. Então isso também é considerado um ponto tecnológico. Você vai ter também a questão dos moinhos que vão para moer os grãos, como por exemplo o trigo, né? Então você vai ter uma dinamização, uma rapidez na produção. Fora também que você vai ter a questão dos foles que vão que são chamados de sopradores, né? Para a questão do fogo, principalmente para a questão do trabalho da metalurgia, né? Serras, etc., que vão ser criados como recursos tecnológicos. Além disso, a gente vai ter o crescimento da população. Esse crescimento da população ele vai exigir uma coisa muito importante, mais terras. Mais terras eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me associar aos cavaleiros, né? Eu tenho que conquistar novas terras. Quando eu não conquisto novas terras, eu faço o quê? Eu pego as áreas chamadas de áreas de alagados e eu vou fazer aterros. Esses aterros é para o quê? Para aumentar o meu espaço para produtividade. Porque mais gente implica em quê? Na questão de mais material, mais alimentos para dar conta de todas as pessoas que estão vivendo nesse momento, nesse espaço, né? Ou seja, resumidamente falando, mais bocas significa mais necessidade de alimentos. Mas em contrapartida, essas mais bocas também têm mais braços. Então, mais braços significa o quê? Mais pessoas trabalhando cada vez mais e mais aonde? Nos campos, tá? Além disso, galera, o que eu gostaria de abordar com vocês em relação a outros fatores, tá? Está existindo nesse momento na Europa um conflito muito grande entre a nobreza e a igreja. Por qual motivo? Até esse período, né, o que acontecia com a questão da divisão das terras? As terras eram divididas por quantos filhos homens o rei tivesse. O rei tem 3 filhos homens, por exemplo, essas terras serão divididas e seriam divididas igualmente entre esses 3 homens. E agora, né? Agora vai surgir uma lei especial chamada da primogenitura. O que significa isso, né? Bom, só o filho mais velho do rei vai herdar todas as terras do rei. E os outros filhos? Os outros filhos vão trabalhar na questão, primeiro, do clero, ou seja, eles vão se associar à igreja, e o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, por aí vai, eles vão ser cavaleiros. E esses cavaleiros, eles não vão ter direito a terras. Eles vão viver geralmente nas terras dos irmãos, né? Do irmão mais velho, por exemplo, do primogênito. Mas ele não vai ter autoridade, por exemplo, sobre essas terras. Daí que nasce a necessidade, então, de impulsionar as chamadas cruzadas. Ou seja, essas pessoas vão começar a enxergar uma oportunidade de conquistar terras que, né, não eram deles. No caso, eles vão expulsar as pessoas para que eles possam dominar e ter o direito à terra. E por que a briga com a igreja? Porque a igreja também ela era detentora, ela tinha muita terra porque ela tinha muita riqueza, recebendo
grande parte do dízimo das pessoas, né? Então ela comprava também muitas terras, porque na Idade Medieval, qual era a simbologia da questão de riqueza? Era ter terras. Então, quanto mais terras a igreja tivesse, melhor. Então, por isso que vai rolar esse conflito. Na tentativa de tirar o corpo fora para não ter briga com a nobreza, o que a igreja faz? A igreja, ela começa a ter um lado espiritual aguçado mais ainda e falar que iria perdoar os cavaleiros que fossem lutar em nome de Jesus Cristo, ou de Deus, que o valha, né? Esses cavaleiros, então, eles tinham que lutar contra os inimigos. Então a igreja consegue tirar o foco dela e começar a colocar o foco em uma outra pessoa. É tipo quando você não gosta de alguém, você quer culpar um outro por um mal feito. Então, a igreja estava fazendo isso nesse momento. Então, a igreja católica desejava lutar contra os árabes muçulmanos. Então, falam para os cavaleiros que eles vão lutar, vão receber o perdão divino, caso eles possam matar em nome de Deus. Isso mesmo, matar em nome de Deus. A igreja incentivava, tá? Lembrando que a igreja medieval que incentivava essas práticas, a essas, digamos assim, loucuras dessa época. Bom, então tem início a Guerra Santa, da reconquista da Terra Santa de Jerusalém por parte desses cavaleiros, tá? O que vai ocasionar, por exemplo, essas lutas, né? O que a gente chama de cruzadas, que na Península Ibérica ela tem um nome característico que seria Guerra de Reconquista, né? Da reconquista da Península Ibérica. Houve ainda, por exemplo, como consequências, né, dessas reconquistas, ou então das cruzadas, a reabertura de cidades, tá, e do comércio monetário, porque existia comércio? Existia, mas era basicamente no escambo, trocava-se produto por produto. Agora não, agora nessa nova etapa você vai ter o quê? Uma recirculação de moedas em algumas localidades. Isso vai incentivar, no caso, a questão do surgimento dos burgos, que vão ocasionar o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, tá? Burgos, só para você entender, é como se fossem grandes centros comerciais. Esses centros comerciais você vai encontrar basicamente de tudo, tipo, bem grosseiramente falando, o Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, você vai nesse shopping, você encontra loja de tudo, loja de alimentação, loja de vestuário, loja de calçado, loja de prestação de serviço e por aí vai, né? Então, destaque para 3 cidades, tá, que vão ganhar uma notoriedade, né, uma visibilidade maior. As cidades italianas de Gênova, Pisa e Veneza. Lembrando que o sonho de Veneza, como uma cidade comercial, era derrubar o seu principal concorrente, que era Constantinopla. Constantinopla era uma região que ligava basicamente a Europa à Ásia. Então, muitas rotas terrestres e marítimas passavam por Constantinopla. Então, por isso que na Quarta Cruzada, o que os venezianos vão fazer? Sem grana para bancar essas cruzadas, que a igreja estava quase zerada nesse momento para esse tipo de incentivo, o que os venezianos vão fazer? Eles vão incentivar os cruzados a ir lutar, principalmente para derrubar Constantinopla e conquistar outras terras também, para que eles pudessem usufruir da questão comercial, porque era muito importante, porque gera muita grana para essa galera, tá? Voltando na questão do ponto da reconquista da Península Ibérica, a gente vai ter a Constituição dos Estados Nacionais Centralizados. O que são isso? Esses Estados Nacionais Centralizados, você vai ter uma pessoa só governando. Quem é esse cara? É o monarca absolutista. Por que é absolutista, professor? Porque ele mantém todos os poderes em suas mãos. Ele é o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. O que ele fala é lei, quem manda, quem obedece ele, beleza, quem não obedece, né, vai sofrer as penalidades, como, por exemplo, a própria morte, né? Então, um exemplo disso muito claro é a Constituição do Estado português e do Estado espanhol, que vai desempenhar uma função muito grande, que a gente vai ver mais à frente, com a questão das chamadas grandes navegações, tá? E o que esses caras acabam ganhando com isso também, além da questão da comercialização, etc e tal. Bom, quando eles expulsam os árabes muçulmanos da Península Ibérica, muita coisa da cultura árabe muçulmana começa a entrar em contato, porque você começa a entrar em contato com outras culturas, então você começa a aprender um pouco mais sobre isso. E os árabes, eles tinham pessoas que eram que transcreviam o texto, por exemplo, do grego para o próprio árabe. Então, muito do que se tem conhecimento, por exemplo, sobre a Grécia Antiga, a Roma Antiga, hoje em dia, deve-se graças à questão da preservação cultural que teve dos elementos por parte dos árabes muçulmanos, que entraram em contato também com as culturas gregas e que formavam grandes bibliotecas. Então,
você vai ter só isso, essa questão cultural, a questão do próprio comércio também, e posteriormente a gente vai ter um incentivo, por exemplo, à utilização de bússola, astrolábio, cartas náuticas, experiência na própria navegação, na construção de embarcações mais compactas, que a gente chama de naus, que vão auxiliar, no caso, a navegação portuguesa, tá? Inclusive com a questão da colonização no Brasil, inclusive com a colonização das Índias, né? A descoberta de uma nova rota que não passasse pelo mar Mediterrâneo, tá? E o domínio de Portugal. Sim, Portugal já foi o país, né, mais importante, o país mais rico do mundo. Isso aconteceu inclusive quando eles colonizaram o Brasil, mas isso é um papo para as próximas aulas. Galerinha, junto com essa aula, eu estou mandando para vocês um arquivo sobre o resumo do capítulo 3 e do capítulo 4, tá? Com atividades para serem realizadas. Qualquer tipo de dúvida que vocês vierem a ter, eu vou disponibilizar mais uma vez o meu e-mail, tá, do app, para que vocês possam entrar em contato comigo e tirar qualquer tipo de dúvida que vocês vierem a ter. Beleza? Espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima aula, galera. Valeu, abraço!